Hoje, a gente vai mergulhar em uma carta do Novo Testamento que já foi chamada de a Rainha das Epístolas. É um texto cheio de ideias profundas, mas que, ao mesmo tempo, guarda alguns mistérios bem surpreendentes que, olha, intrigam especialistas até hoje. O poeta Samuel Taylor Coleridge, por exemplo, chegou a dizer que ela era a mais divina composição humana. Só que, por trás de tanto elogio, essa carta esconde um verdadeiro quebra-cabeça, um mistério que desafia muito do que a gente pensa que sabe sobre ela. E para a gente começar a entender essa carta, a gente precisa ir direto para o enigma central, esse que tem deixado estudiosos de cabelo em pé por séculos. É quase como se fosse um caso não resolvido da antiguidade. A grande questão é a seguinte: o autor, o apóstolo Paulo, não só passou por Éfeso, ele morou e trabalhou lá por 3 anos. Ele conhecia as pessoas, tinha um relacionamento com elas. E mesmo assim, a carta é estranhamente impessoal. Não tem saudações, não tem mensagens íntimas. Por quê? E quando a gente compara com as outras cartas de Paulo, a diferença é gritante. Normalmente, as cartas dele são cheias de calor, de saudações nominais para as pessoas. Já em Efésios, nada. Parece até que ele só conhece os leitores de ouvir falar. E talvez a pista mais importante de todas. Nos manuscritos mais antigos, as palavras em Éfeso simplesmente não estão lá. Isso levanta uma grande possibilidade. Talvez essa carta não fosse só para uma cidade, mas para circular por várias. As pistas para desvendar esse mistério todo estão nas circunstâncias em que a carta foi escrita. E tudo começa pelo lugar de onde ela veio. Olha só, Paulo não escreveu essa carta como um homem livre. Ele era um prisioneiro. E isso é crucial. O confinamento deu a ele tempo, muito tempo, para uma reflexão mais profunda. Isso ajuda a explicar o estilo tão poético, tão meditativo da carta, que é bem diferente das outras que ele escreveu na correria das viagens. E apesar de toda essa profundidade teológica, é bom a gente lembrar que Efésios era, antes de mais nada, uma carta. Ela seguia o formato padrão da época, sabe? Bem parecido com essa aqui, de um soldado romano chamado Apion para o pai dele, com saudações, agradecimentos e tudo mais. E as cartas de Paulo, incluindo Efésios, seguiam essa mesma estrutura básica. Isso é importante porque nos lembra que são documentos profundamente humanos, escritos de uma pessoa para outras, com um objetivo real. Então tá, se a carta era mais abrangente, não só para Éfeso, qual era o grande propósito dela? É aqui que o texto revela sua ideia central, uma verdadeira revelação sobre o plano de Deus para o universo. Para Paulo, o mundo está quebrado. Ele olha em volta e o que ele vê é fragmentação em todo lugar. Nações contra nações, pessoas contra pessoas e até uma espécie de guerra civil dentro de cada um de nós. Uma desunião que vai do nível mais pessoal até o cósmico. E aí que vem o tal mistério que ele revela. Seria o plano final de Deus, resolver toda essa desunião cósmica e trazer tudo, absolutamente tudo, para uma única e coesa harmonia através de Cristo. E Paulo usa uma palavra grega específica para isso, oikonomia. A ideia é que a história não é só uma série de eventos aleatórios. Pelo contrário, é um plano divino, cuidadosamente administrado, que está se desenrolando para cumprir esse objetivo final de unificação. Ok, um plano cósmico grandioso. Mas como é que isso deveria acontecer aqui no mundo real, na prática? É aqui que Paulo apresenta uma ideia que, na época, era bem radical. A igreja não é só uma organização. Ela é o corpo físico de Cristo aqui na Terra. A igreja, então, não é um fim em si mesma. A ideia é que ela seja um instrumento vivo, pulsante, as mãos e os pés de Cristo no mundo, para realizar essa missão de trazer unidade para um mundo tão fragmentado. E para a gente entender a importância dessa missão, Paulo pinta um contraste muito nítido entre a vida antes e a vida depois da revelação desse plano. Ele descreve uma vida de desorientação, de separação, uma espécie de morte espiritual, sabe? Marcada pelo fracasso, pela falta de esperança. Para ilustrar essa transformação toda, Paulo usa uma metáfora que não era nada simbólica para os seus leitores. Pelo contrário, era uma imagem poderosa e muito real do mundo deles. Ele está se referindo ao muro físico, de pedra mesmo, que existia no Templo de Jerusalém. Esse muro separava os não-judeus dos pátios internos e a pena para quem o cruzasse era a morte. Era uma barreira literal entre povos e simbolicamente entre a humanidade e Deus. A grande mensagem de Efésios é que este muro e todos os outros muros que dividem a humanidade foram derrubados.
A reconciliação finalmente se tornou possível. E a carta termina nos deixando com uma responsabilidade impressionante. A ideia é que não existe um plano B para unir o mundo. O plano de Deus está nas mãos da Igreja, esse corpo de pessoas encarregado de tornar essa reconciliação uma realidade. A grande pergunta que Efésios deixa no ar é: e agora? O que acontece a seguir?